Olá pessoal, estamos começando mais um programa do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeira, eu sou fundador e host deste podcast. Hoje, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. O Instituto Harmony, ele conta com dois profissionais, o Neto Mosca e a Thaís Pazeto. A Thaís Pazeto, ela é especialista em harmonização facial e corporal. O Neto Mosca, ele é especialista em nutrição e atividade física. Ele é educador físico, ele monta treino, dieta, a Thaís cuida de toda a parte de estética que você, a mulherada, tá precisando, o homem tá precisando. Pode entrar em contato com o Instituto Harmony para mais informações. Não se preocupe que a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Também temos outro patrocinador, o Gaspar Barbearia. Você, homem, que quer ter a sua barba e cabelo alinhados, a gente tem um serviço com eles. Eles têm um clube de assinatura, o Clube Gaspar. O Clube Gaspar ele te dá a oportunidade de ter um corte de cabelo e de barba ilimitado. Para consultar mais informações, pode seguir o Gaspar nas redes sociais também, que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para o episódio. Hoje a minha convidada, ela tem 61 anos, mesmo não parecendo. Ela é formada em Direito, ela é criadora dos projetos Eva, Amei e PEN. Ela é especialista e mestra em constelação sistêmica familiar, empresarial, profissional. Além disso, ela é mentora e palestrante. É com muito honra, com muito prazer que eu recebo hoje no Life Club Podcast, Luísa Neiva. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, é uma honra estar aqui com você e vamos lá para um conteúdo que possa interessar a quem estiver nos ouvindo. Lu, a gente agradece a tua participação neste podcast. É uma honra receber você aqui. E hoje a gente tá trazendo um tema diferente que tá começando a ficar em alta e para a gente entender um pouco como funciona, que é a tal da constelação sistêmica na vida e nos negócios. O tema de hoje é projetos que curam, a abordagem da constelação sistêmica na vida e nos negócios. E antes de começar, a gente começar a falar de constelação, de falar um monte de coisa aqui da sua área de expertise, a gente precisa saber quem é você. A audiência que não te conhece, muitas pessoas que estão assistindo a gente te conhecem, mas quem não te conhece a gente precisa contextualizar. E eu queria saber, a Luísa, ela está aqui formada em Direito, hoje ela atua com constelação, não sei se tem uma coisa a ver uma com a outra, a gente vai entender como que funciona aqui. Conta um pouquinho como que foi a tua trajetória até chegar no Direito e até chegar na constelação. Então vamos lá, direito fiz, né, na área jurídica foi a primeira formação. E por muitos anos atuei como advogada, até que em 2014 eu fiz uma transição de carreira. Já estava quase para me aposentar, mas até então eu atendia as terapias integrativas como um hobby, que sempre me moveu. E chegou um dia que eu falei, uai, por que não transformar, né, a metodologia terapêutica na minha profissão? E quando isso me veio à mente, eu simplesmente tomei uma atitude da noite para o dia. Eu tirei a minha placa do escritório de advocacia e só dei continuidade nos processos em andamento e já comecei a anunciar. E eu comecei, inclusive, através da meditação. Então, eu implantei ali uma meditação uma vez por semana, comecei a criar grupos. Nisso, eu já tinha algumas formações terapêuticas que eu vinha buscando. Busquei outras formações, até que a constelação familiar chegou na minha vida. E foi um divisor de águas. Lu, você fez o direito, né? Isso. E como é que foi pra você, assim, putz, a decisão, o ponto-chave dali que eu falei assim, eu não quero mais advogar e agora eu vou realmente pra constelação. Você já fazia como paciente constelação antes ou não? Você foi aprendendo e falou, ah, vou ensinar isso daqui. Na verdade, eu fui conhecendo as constelações e fez tanto sentido para mim que aquilo me moveu de uma forma tão forte que eu realmente achei que tinha mais sentido a partir daquele momento eu trabalhar com essa metodologia terapêutica que são as constelações. E hoje faz 40 anos que eu sou advogada, eu ainda trabalho em algumas coisas como advogada, mas na questão extrajudicial, com alguns contratos, dou um direcionamento e orientação para clientes antigos, mas já não pego mais ações
para promover, né, ação judicial. Então, por quê? Porque ter estado, né, vivenciado a área jurídica, nessa minha formação de direito, depois tendo feito a prova da OAB, me tornado advogada, foi algo que me enriqueceu muitíssimo, porque é uma carreira maravilhosa. Então, eu sou encantada ainda hoje com o direito, né? Gosto de todas as áreas quando o assunto é jurídico, mas eu percebi que houve uma mudança em mim muito significativa, porque algumas coisas que não faziam sentido, eu não pegava o fio da meada. Sabe quando você não acha o fio do novelo? E conhecendo a filosofia sistêmica, as leis naturais que regem os relacionamentos dos seres humanos, aquilo foi como eu descortinou muita coisa na minha vida. Então eu passei a perceber e sentir que do mesmo jeito que foi útil para mim, através desse método terapêutico, eu poderia ser mais útil do que eu vinha sendo até então como advogada, que eu acredito que isso tenha sido um movimento já de uma parte assim, até uma missão que eu encontrei dentro de mim, uma força tão grande e que eu queria transbordar, e tudo começou a funcionar de uma maneira bem fluida. Então eu acredito muito quando nós nos decidimos fazer algo e as coisas vão se abrindo, então, é aquele negócio, estou no caminho certo, né? E, através das constelações, dessa filosofia sistêmica, é exatamente isso que a gente vê. Quanto mais a gente se libera de emaranhados, que são os bloqueios, as dificuldades, quanto mais liberado eu estou, mais eu entro no fluxo da vida com leveza. E as coisas vão fluindo com naturalidade. Então, foi realmente esse divisor de águas que me fez fazer essa transição de carreira e atender as pessoas, porque eu sempre trabalhei com pessoas, né? Mesmo enquanto advogada, e agora eu atendo pessoas que me trazem outros tipos de dificuldades que não a questão jurídica. Você acredita que você seja uma pessoa muito corajosa? Porque, se a gente para pra pensar, constelação, hoje que tá começando a ter uma fluidez um pouco maior, acredito eu, do que no passado. Se eu estiver errado, Sim, você até me corrige. sim, É, porque uma carreira de advogada, acho que é o sonho de muito jovem aí hoje, até um jovem mais adulto também, né? Porque é sim. uma área que querendo ou não dar um dinheiro, dar uma estabilidade financeira. E Como é olha, que eu vou foi até esse dizer mais: status. status? Porque muitas pessoas ficaram assim, assustadas e indignadas. Como assim você vai parar de advogar para trabalhar com metodologia terapêutica? Então, existe também essa questão, mas quando a gente está decidido, que a gente faz uma escolha, tem uma coisa que a gente fala muito, né, assim, na visão sistêmica, que é a vida de adulto é uma vida que, vamos dizer assim, de luxo. Por que que é de luxo? Porque ela custa caro. Custa caro você ter coragem para tomar decisões. Custa caro você enfrentar as dificuldades. Custa caro você fazer o que tem que fazer todos os dias. E às vezes custa caro em dinheiro também. Então, essa é a vida do adulto, aquele que vai e faz o que tem que ser feito e que acredita naquilo que tem que ser feito. Eu concordo totalmente com você, porque a gente vê hoje a galera falando que o que eu mais ouço eu sou especialista em gestão de produtividade de tempo, e eu vejo muita gente falando assim: "Ah, eu não tenho tempo para tirar um projeto do papel. Ah, eu quero começar uma academia, mas eu não tenho tempo para fazer. Aí, eu quero ler um livro, mas eu não consigo me concentrar. Ah, mas não sei o quê. Ah, não sei o quê." O pessoal tá dando tanta desculpa Sim, e não tá executando, sim, que é o que você falou, que o adulto faz, né? Que é o fazer o que tem que ser feito. isso. Como é que você enxerga a juventude de hoje em dia? Vamos pegar no ponto dos jovens, mas também a gente sabe que tem alguns adultos também que estão ali nisso daqui, que não teriam essa coragem que você teve de transacionar a carreira, que eu tô tendo agora de transacionar minha carreira também. Então, como que você faria todo esse paralelo com a sua visão? Olha, a gente, primeiramente, assim, é,
quando a gente fala de postura, a postura adulta, a postura do jovem, postura da criança, nós não estamos falando de idade, né, da cronológica. Porque, como você mesmo falou, tem muito adulto, cronologicamente adulto, com postura de jovem ou de criança, né? Então, por exemplo, que é a postura da criança? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço, porque eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E eu acho, e eu acredito, acabo acreditando que eu estou na minha liberdade. Ah, eu sou uma pessoa livre. Então, eu sou livre, eu faço as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Isso, na verdade, é uma dinâmica oculta por trás que a pessoa não está percebendo e, na verdade, ela não está na postura do adulto. Por quê? Porque a realização você só busca depois que você fez o que tem que ser feito. Aí você vai se realizar. Primeiro eu vou me prover. Primeiro eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso para me tornar uma pessoa adulta, independente, autônoma. Aí depois eu vou me realizar. Então vamos supor que seja uma pessoa que eu adoro música. Ah, então eu sonho em ser uma música, uma musicista, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair e vou pegar o meu violão e saio pelo mundo. Vou tocar em barzinho, vou me apresentar. Enquanto eu me aventuro, né? Ai, isso é o que eu amo fazer. E isso, gente, é em qualquer profissão. Só estou dando um exemplo ilustrativo porque foi o que veio na minha mente. Para eu fazer isso, eu estou numa postura de criança ou de jovem, muito embora cronologicamente seja uma mulher adulta. Por quê? Porque para eu fazer isso tem um adulto me bancando. Então, se eu falo, e olha, eu terminei tal curso, mas eu quero fazer outro, eu quero fazer outro, e eu não entro para a vida do trabalho para ser a minha própria provedora, tem um adulto me bancando, tem um adulto fazendo o que tem que ser feito. Então, é para a gente olhar o que é que realmente eu estou fazendo. Eu estou na postura da criança ou do adulto? Neste momento, eu estou fazendo o que tem que ser feito? Ou eu estou fazendo aquilo que eu acho que é o que eu gosto, que está gostosinho, e porque eu sou livre, então eu não estou comprometida com a minha própria vida como minha própria provedora. Porque o adulto, ele traz dentro dele a toda a força do pai e da mãe, que são os provedores enquanto somos jovens ou no período, né, de nascimento e da infância. Então ele traz e ele cuida mesmo da criança dele, que às vezes foi uma criança ferida, passou por problemas, mas o adulto, ele assume a autorresponsabilidade. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, é uma autorresponsabilidade vamos dizer assim, radical, segundo um professor meu, professor Décio, Fábio de Oliveira Júnior. Ele fala autorresponsabilidade radical, ou seja, agora eu sou 100% responsável por mim. Isso significa, se eu der errado, as escolhas foram minhas, então eu não vou usar de desculpa. Que alguém me levou a errar. E se eu der certo, eu também sou 100% responsável pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas. Então, o adulto, volto a dizer, é um preço caro, que muitos não querem pagar ainda. Mas quando a gente conhece a filosofia sistêmica, o que é ser um adulto, como é esta postura do adulto, então a gente vai o quê? Ficar mais atento, porque a gente vai oscilar. No mesmo dia, você está ali na postura adulta. De repente, você dá uma de criança birrenta. Ai, não gosto disso, ai, porque isso, e porque é a hora que a gente, às vezes, né, a gente fala desci do salto, acabam esbarrando em alguma coisa. Mas o importante não é dar essas escorregadas, mas é retomar quanto antes, para falar, pera lá, que eu sou um adulto. Eu fiz essa escolha. Eu vou bancar a minha escolha ou eu vou querer dar um passo para trás? Não é? E quando é que isso acontece? Porque enquanto a gente está na postura da criança, vivendo como criança verdadeiramente, cronologicamente, do 0 aos 7 anos, mais ou menos, uma criança, é natural, eu sou dependente dos meus pais
ou dos meus tutores, cuidadores. Aí eu entro naquela fase da pré-adolescência, adolescência, eu ainda estou sob a égide de regras do pai e da mãe, ou dos cuidadores, ou dos tutores, porque são eles os provedores, a casa é deles, eles é que mandam, né? Então, eu estou na juventude, na minha postura, mas a minha idade cronológica tá tudo certo. O fato é que se eu venho para a minha vida adulta e eu mantenho essa postura da criança ou a postura do jovem, então aí eu estou fora do meu lugar e fora do meu tamanho. E é onde a gente cria maior confusão na nossa vida, acreditando que o problema está no outro, que a responsabilidade é do outro. Por quê? Porque eu não estou na autorresponsabilidade radical, assumindo o meu papel de adulto verdadeiramente na postura do adulto, né? Eu peguei dois ganchos dessa tua resposta. Vamos começar por uma aqui que eu tenho que te perguntar isso, que eu acredito que você vai responder de um jeito muito bacana pra galera. Eu li recentemente acho que foi numa revista ou na internet mesmo, num site de informações. O pessoal tá falando que a gente tá numa geração que agora, a nossa geração, eles dividem em geração milênio e geração Z, Isso. né? A geração nova que tá vindo por aí vai ser a primeira geração mais burra do que a anterior. Você concorda com isso? Você acha que tem risco de isso acontecer? Olha, vamos dizer assim, é um terreno muito precoce para a gente afirmar. Eu vejo assim. Porque como que eu vou falar que vai ser uma geração, vamos dizer assim, menos estimulada ao conhecimento, né? Para não usar um pouco mais burra, Tudo bem. se de repente o formato de vida vai mudar. Porque nós ouvimos isso dos nossos pais, dos nossos avós, que as gerações que vinham não tinham os mesmos valores, o mesmo comprometimento, que as músicas não prestavam, que estavam estragando com a arte. Quer dizer, as mudanças assustam um pouco, né? Agora, eu também não vou desconsiderar 100% essa visão. Por quê? Porque quanto menos estímulo de busca e de ir atrás para se tornar um adulto, né? Na postura, então, cronologicamente falando, é um adulto, mas a postura não é cobrada. Aí veja bem, se não há uma responsabilidade de quem não está delegando funções e acreditando na capacidade daquele que veio depois. Então, se eu criar, educar os meus filhos, poupando-os e deixando-os tão livre assim, enquanto eles estavam sob a minha égide de responsabilidade, como mãe, ou homem como um pai, um tutor, um cuidador, uma cuidadora, né? E permitiu demais essa liberdade, quando ele não estava pronto para fazer as próprias escolhas, de quem é a responsabilidade se isso acontecer? Porque o que eu percebo muito é que, sabe aquela história de 880? Ai, como a minha vida foi difícil, porque havia muita exigência. Quando eu tiver os meus filhos, eles vão ser livres, vão poder fazer tudo e muita proteção desprotege. Então, que tipo de responsabilidade um pai e uma mãe está tendo com o seu filho que ainda está numa idade de formação, de educação, para que eu solte ele no mundo? Então, tem aí duas questões para serem analisadas, porque uma criança e um jovem, eles não saem por aí sozinhos, eles saem se for dada essa liberdade, porque, a grosso modo, eles têm o quê? Alguém que tem a responsabilidade de orientá-los. Você falou que tem muitas pessoas que são 8 ou 80. Como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Então, tem um livro do Bert que fala: no centro sentimos leveza. O 880 geralmente é o quê? Uma oscilação. Aquela oscilação onde eu ainda estou perdido. Eu não sei o meu lugar. Eu não sei que tamanho que eu sou, por falta de conhecimento, né? Então, o que seria esse o meu lugar?
é compreender dentro das leis sistêmicas, que são 3 leis, são as leis naturais que regem a vida do ser humano, que Bert Hellinger, né, trouxe através de pesquisa, de estudo, né, esta metodologia, porque as constelações já existiam, mas o que, que ele fez? Ele foi buscar através do seu estudo, da sua observação, estando em contato com as pessoas, e nos trouxe uma metodologia. Então, o que, que ele percebeu? Que nós somos submetidos a 3 leis naturais. É como se nós, por exemplo, dentro da lei da física, nós não encontramos a lei da gravidade. É uma força exercida sobre a massa. Se eu derrubo um objeto ou jogo um objeto, ele vai cair. Força da gravidade. Então, o que, que ele percebeu? Que estas 3 leis são naturais. Elas regem a vida do ser humano. A gente conhecendo ou não, a gente gostando ou não, a gente seguindo ou não, elas vão exercer influência sobre as nossas vidas. A primeira é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da hierarquia, ou também chamada de ordem, e a terceira, a lei do equilíbrio. Então, aqui, e esse equilíbrio eu vou falar para você, não é aquela questão do 880, mas essas leis, elas vão nos nortear para que a gente esteja no centro, para seguir a nossa vida de uma maneira fluida. Então, a lei do pertencimento, quando a gente está falando do assunto familiar, todos pertencem, todos. Então, o que, que é esse todos pertencem? Aquilo que a gente denomina na nossa família, ah, esse era uma boa pessoa, esse era uma pessoa a mais, esse prestava, esse não prestava. Não tem julgamento. Todos pertencem. Todos pertencem à família. Se alguém foi excluído, ou porque ele não foi computado como existente, que é muito comum em casos de aborto, ou porque foi um aborto provocado e a pessoa que abortou fica com medo de contar porque ela vai ser julgada, ela está escondendo às vezes do pai e da mãe, porque pode ter sido coisa lá atrás na ancestralidade, onde uma mulher tinha que ser casta para ir para o casamento, senão ela seria rechaçada da sociedade. E às vezes esse aborto ele não é contado, ele fica no segredo de família. Mas às vezes a mulher engravidou e ela não percebeu e ela já perdeu. É um aborto. Então isso fica vibrando. Se a pessoa não incluir esses abortos, então o que acontece? Ele é o excluído, então ele não está pertencendo ao grupo familiar. E isso vai ficar o quê? Pipocando essa informação e alguém vai tentar compensar. Então, vai compensar, essa pessoa vai ficar emaranhada. Ela vai tentar reproduzir algo para falar: tem alguma coisa aqui que não foi olhada, algo que não foi incluído, até que alguém do sistema tome uma providência e vai olhar o que está acontecendo. Dentro do que? Dessas dinâmicas ocultas. Qual outra questão também que é muito comum? Então, mortes prematuras, onde ninguém mais da família pode falar sobre a morte de um bebê, de uma criança. Por quê? Porque aquela mãezinha que perdeu o bebê sofreu tanto com aquela morte que a família fala: ninguém fala nada, porque ela vai ficar de cama, vai entrar em depressão de novo. Então, que abafa, não fala mais, ninguém mais toca no assunto. Quem é que vai saber disso? A geração que viveu a história. Só que vai o quê? Mudando de geração para geração. Então pode ser que isso tenha acontecido na nossa família há 3 gerações atrás e tem alguém que precisou ser arquivado. Não fala mais. É como se ele não tivesse existido para não causar dor. Então não chega até nós que existiu aquele tio, aquela tia, né? Que era o quê? Uma criança, morreu de uma maneira trágica, ou de uma doença incurável. Nós não ficamos sabendo. O fato é que aquela história está ali vibrando. E a gente hoje, gerações seguintes, de repente podemos manifestar algo para ele falar: eu preciso ser lembrado porque eu preciso ficar em paz. Eu também pertenço, eu existo. Então, isso fica vibrando e a gente fica ali, algum de nós, que são os pósteres que vieram depois, vai reproduzir, vai apresentar sintomas, que pode ser diverso.
Então, alguns vão fazer movimento para a morte, outros vão adoecer gravemente, outros vão perder dinheiro porque perdeu vida, porque dinheiro é uma força de vida, é uma energia de vida. Então, a pessoa às vezes perde dinheiro, ela não sabe o que está acontecendo, ela se endivida. Existem outras situações que podem levar também a endividamentos, a perder dinheiro e tudo mais. Então, essa é uma lei, todos pertencem. Ah, mas Luísa, como é que vai acontecer? E se for um assassino, né? E se um irmão matou o outro, o assassinado, como é que vai ser, né? Todos pertencem. Quando nós estamos no julgamento, o assassino não merece conviver, e não é para trazer para dentro de casa, é para não tirar do coração. Ele existe e nós não sabemos quais foram as razões que levaram a esse embate. Então, quem somos nós? Nós não estávamos lá, né? Nós não vivemos a história. E outra, tomar cuidado para falar, coitadinho, dó emaranha. Porque quando nós sentimos pena de alguém, é como se nós disséssemos, ó, sou ótimo, sou grande. Coitadinho, ele é pequenininho. Então eu me coloco gigante fora do meu lugar, fora do meu tamanho, e olho para o outro que às vezes é meu ancestral, que ele é o grande, eu sou a pequena, e eu olho como se eu fosse maior do que ele. Então eu também me emaranho. Como que a gente corrige uma rota de um ancestral que fez, que nem no caso você colocou aqui no ponto do assassino? Vamos jogar nesse. Eu quero falar do dinheiro. Não esquece de fazer, vamos falar do dinheiro. Eu quero falar do cara que não lida bem com dinheiro. E aí ele passa para as próximas gerações o não lidar bem com o dinheiro. Não é ele que Não é ele transmite. que Então transmite. vamos lá. Explica um pouquinho pra gente, pra saber. Então Eu vamos. quero saber na onde que entra o cara que é o que prospera financeiramente na vida. Tá. Quando nós nos emaranhamos, somos nós que estamos olhando para trás. Não é responsabilidade nenhum ancestral que nós vivemos hoje. Isso é importantíssimo, foi maravilhoso você ter comentado sobre isso. Porque muitas pessoas falam, por culpa do fofoco, por culpa daquela tia-avó, eu estou vivendo isso. Não, não. Então, olha só, o que é uma postura sistêmica de liberação para não viver esse enrosco todo que é o emaranhado, né? Aí estou perdendo dinheiro porque de alguma forma estou vinculado. Então, nós estamos vivendo no presente. Só que eu posso fazer dois movimentos. Eu estou no presente, presa ao passado. Ou eu estou no presente, com visão de futuro. Aqui a postura adulta, ela olha para o futuro, é daqui para a frente. Quando eu estou olhando para trás, a gente fala que é a postura da criança, que também é aquela, eu estou fazendo um movimento para a morte, olhando para os mortos, ou seja, para os problemas. Aqui eu estou olhando para a vida, olhando para frente. Então, o que acontece? Geralmente o sistema, ele pega, né, as pessoas, vamos dizer assim, que está ali pipocando a história. Olha, teve um assassinato, um matou, outro morreu, foi morto, papapá. Alguém daquela família vai lá e... Por quê? Porque essa pessoa, de alguma forma, ela está querendo compensar o clã. O que é isso, compensar o clã? Então, vamos supor, eu nasci, estou lá. Uma família vai me receber num sistema familiar. Existe um movimento natural da nossa alma de falar, gente, gratidão, eu cheguei na vida. E é um movimento inconsciente, nessa gratidão profunda. É como se a gente mergulhasse na vida, acordasse assim e falasse, o que eu posso ajudar? No que eu posso ajudar aí? Ó, tô firme e forte. Se achando o quê? Grandão. E na verdade a gente é pequenininho. É o último da escala ali daquelas gerações. Eu acabei de chegar. E isso acontece geralmente com pessoas que a gente fala mais fracas, né? Só que acontece com todo mundo. Todos nós, num certo grau, numa certa situação, somos emaranhados. Por quê? Porque nós estamos mergulhados num sistema que aquilo que não foi resolvido continua vibrando.
Aquilo que já está pacificado, está fluindo, está resolvido, não fica vindo à tona. Mas a gente recebe como potência, como força, habilidade. Mas aquilo está fluindo, então você não vai chegar numa terapia sistêmica, por exemplo, você não vai pedir uma constelação e falar, ai, olha aí para mim para ver o que está acontecendo que eu estou me dando super bem nisso. Ninguém precisa olhar o que está indo super bem. A gente precisa olhar as nossas dificuldades, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para que isso seja diferente. Então a gente vai perceber o quê? Esses emaranhados. Então, qual é a dificuldade? Então, quando a pessoa vai ser atendida, são atendimentos pontuais. A pessoa não vai vir toda semana como vai no psicólogo ou como vai fazer uma terapia tradicional. Ela vai receber um atendimento pontual. Ela vai trazer um tema. E naquele tema, eu tenho dificuldade porque eu estou com dificuldade ou para ganhar dinheiro, já que você falou do dinheiro, acho bacana, porque é um assunto que interessa a todos que somos adultos cronologicamente e que nem sempre estamos na postura do adulto, né? Porque a criança, ela ganha dinheiro. Papai e mamãe dão mesada. Então a Exato. gente precisa falar, como é que eu vou ganhar dinheiro aqui? Ó, tô fazendo podcast, como é que eu vou ganhar dinheiro? Não, o adulto ele faz o dinheiro. Ele faz através do trabalho dele, né? Então o que acontece? Se nós estamos emaranhados na questão de algo do passado, é porque de alguma forma houve ali uma sintonia que ninguém sabe explicar exatamente, mas eu grudei naquela história porque eu estou no presente, vivendo de passado. É como se eu me virasse para lá. Eu não estou virada para o futuro. Então, quando a gente abre uma constelação ou quando a gente vai aprendendo essa filosofia sistêmica, nós vamos percebendo o que é que realmente eu estou fazendo de movimento. Então, coloca ali o movimento do campo e a pessoa ela não está olhando para a vida, ela realmente está olhando para trás. Muito provavelmente ela esteja olhando para um ancestral. Então, o que, que ela vai fazer? Ela precisa saber exatamente o que aconteceu, porque às vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Não precisa. A gente só precisa abrir mão daquela expectativa infantil, por isso o meu programa Amei, abrindo mão das expectativas infantis de que eu posso mudar o passado. O passado é imutável. O que nós temos que fazer é dizer sim, é concordar com tudo como foi, do jeito que foi. Aí as pessoas, ai Luísa, eu não consigo. Eu não consigo porque acho que foi injusto. Porque o que eu estou fazendo? Julgando. E o julgamento nos emaranha. Ai, mas coitadinha da vovó, da trisavó, passou. Nos emaranha. Ninguém é coitado, eles são grandes. Todo mundo, de uma certa forma, consciente ou inconscientemente, escolhe o próprio destino. Nós fazemos escolhas a todo instante, tomamos decisões que norteiam a nossa vida. E por que que o ancestral não teve direito de fazer as próprias escolhas e agora eu fico coitadinha? Não, ela é forte, ela é grande, ela veio antes. Você é o pequeno, então ela dá, você recebe. Então diga para aquela ancestral, para aquele ancestral, sim, eu concordo com o seu destino. Você dá conta, é o grande, eu sou apenas o pequeno, a pequena. Tá pesado demais para mim. Por favor, me abençoe para que eu possa fazer diferente. Por que que a gente fica comparando tanto? Eu vou fazer tipo uma comparação, vai. Hoje a pessoa, ela se compara muito com os outros, fica olhando a grama do vizinho, e se ela não se compara com o vizinho, ela se compara com um familiar de lá de trás. Uhum. Aí a gente tocou no ponto aqui que você falou do passado, tem emaranhado de algumas coisas atrás. O que que isso tem em relação a uma coisa, tipo, uma pessoa que cuida muito da vida do outro e não consegue olhar pra frente? Essa pessoa, certamente, ela não quer olhar para as próprias questões, porque, como eu disse, a vida de adulto custa caro. Então é mais fácil eu ficar dispersa olhando para a vida do outro do que olhar para mim e falar:
que é que eu tenho que fazer? Qual a transformação em mim que eu tenho que promover? Então eu fico o quê? Dispersa. E aí eu não promovo meu autodesenvolvimento, eu não vou ser uma pessoa que vou contribuir mais com a vida alheia, porque eu estou criticando, olhando e tentando ainda. E a comparação, ela nada mais é do que eu sou uma pessoa insegura. Então, por que que eu não olho? O que que é que me causa essa insegurança? Que eu tenho que me comparar com o outro e não olho para o que é que eu tenho que fazer por mim para que eu transborde na vida do outro. Porque a gente deixa de ser útil quando a gente não foca naquilo que a gente pode fazer, né? Por nós e pelo outro. Então, esse negócio de comparação é uma postura ainda do jovem, é uma postura infantil, porque ele cria uma expectativa que ele precisa se comparar, ele precisa ser melhor, ele precisa ser pior. Então, é ainda uma postura da criança ou do jovem. Então, não é uma postura adulta, que sabe o que quer, que faz as próprias escolhas, que banca com responsabilidade aquilo que escolheu, as atitudes, né? E quando isso acontece? Nós, quando estamos ali naquela era da bebê, infância, a pré-adolescência, adolescência, nós chamamos que nós estamos dentro do que? Esfera doméstica no sistema familiar. Para virmos para a postura adulta, na fase adulta, nós temos que sair dessa esfera doméstica e dar um passo à frente. Então, é onde nós entramos em esferas mais amplas. Ou seja, saímos daquele padrão da família, que a gente fala, qual o jeitão da sua família? Ah, o jeitão da minha família é assim, olha, né? Na minha família tem muita gente que não se casou, muitas mulheres. Então, eu tenho várias tias que são solteironas. Ah, na minha família, o padrão da minha família, ai, quem abre empresa fale. Então as pessoas só conseguem prosperar se arrumar um emprego. Ah, qual é o outro jeitão da sua família? Ai, na minha família as pessoas morrem cedo. Percebe que cada família é como se tivesse uma receita do bolo? A família tem um padrão e esse padrão ele se repete. Então a gente pode olhar e falar assim: que padrão é esse que está se repetindo na minha família e que eu gostaria de fazer diferente? Que isso é um emaranhamento. É um emaranhamento. Então, eu estar numa repetição de padrão é emaranhamento. E o que acontece? Quando eu saio, né, porque eu me tornei adulto na postura adulta, que eu vou para além do meu sistema de origem, que a gente chama, né, essa esfera doméstica, eu saio da proteção do papai e da mamãe enquanto criança e jovem, vou cuidar da minha vida verdadeiramente, vou para o mundo, eu começo a conhecer outras receitinhas de bolo, outros padrões de comportamento. E padrões de comportamento diversificados vão me dar a oportunidade de ver: opa, então peraí, eu posso sim empreender. Por quê? Porque aqui tem um empresário de sucesso. É possível. Ah, mas espera aí. Eu posso sim me casar. Nem por isso eu vou morrer. Por quê? Medo. Às vezes não casou porque tem emaranhado. Não é porque não quis casar, mas algo que estava numa dinâmica oculta fez com que essas mulheres, ou até alguns homens que se casaram e foram abandonados pelas suas esposas, estejam o quê? Representando um ancestral que passou por aquela experiência e a partir daí essa informação chegou, cuidado, casamento é perigoso. E eu acho que eu que escolhi não me casar. Eu escolhi não ser empresário. Eu escolhi essa profissão, mas na verdade eu estou o quê? Emaranhada, emaranhado, porque eu estou vivendo um padrão de comportamento repetitivo familiar. Você falou aqui desse emaranhado e também falou das escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Qual que é a relação da nossa vida ser de escolhas e do nosso propósito de vida? A diferença entre escolha e Qual que é a propósito. relação disso? Se elas se ligam, se elas são opostas, se tem como eu ter um propósito e ao mesmo tempo escolher entrar nesse propósito ou não? Qual que é a relação disso?
A relação é que o que você escolher pode te guiar para o propósito ou uma missão, ou não, ou não. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer essas leis sistêmicas que nos regem. A gente só falou de uma, né? Do Exato. pertencimento. Porque eu vou começar a observar qual é o movimento que eu faço na minha vida. Se eu estou realmente tomando uma decisão no inconsciente, porque toda a questão dessa consciência familiar, a gente chama de consciência arcaica, ou consciência de grupo, ou consciência familiar. É uma consciência muito maior do que a minha consciência individual. Então vamos lá. Eu, Luísa, você, Mateus, temos a nossa consciência pessoal, individual. Acontece que nós estamos mergulhados numa consciência de grupo, a família. Toda a família, desde que vem lá de trás. E vem, e vem. Então é a tal do jeitão da família. Uhum. A gente está mergulhado. Então, é como se essa mesa aqui fosse o nosso clã, né? Se essa mesa ela balançar, tudo vai balançar junto, ó, tá? Eu vou balançar você. Essa força, ela é muito maior. Então, para que a gente consiga ser este ser individual livre, que é a liberação dos emaranhados, eu vou ter que observar essas leis naturais para que eu possa me tornar cada vez mais ampla e eu saia da receitinha do bolo que vai me conter sempre. Então, a minha receita do bolo, eu sou bolo de chocolate com cenoura. Você pode ser um bolo de morango com chantilly. Aí eu olho para a receita do seu bolo e falo, queria tanto ser um bolo de morango com chantilly, mas tem como mudar a minha receita do bolo? Não. O que eu posso é ampliar. Futuramente eu coloco um chantilly. Futuramente eu coloco um morango, mas a minha essência está ali. Está ali. Então, a gente tem o livre-arbítrio individual. Eu sou livre, completamente livre? Mais ou menos. Mas eu posso fazer diferente? Pode. Você pode ir se liberando para cada vez alcançar e alçar voos maiores do que todos aqueles que vieram antes de você no seu clã? Não só pode, como deve. Bert fala o seguinte: o sucesso não é um direito, é um dever. Por que que é um dever? Porque todos aqueles que vieram antes enfrentaram muitas dificuldades. Tudo que foi assim de acontecimento anterior, foi tudo mais doloroso e mais difícil. E a gente está recebendo muita coisa de mão beijada, tudo pronto. Quanto tempo nós precisamos viver na humanidade para que chegasse, vamos dizer, a comunicação como nós temos hoje? Nos falamos pela internet, não tem mais distância que nos separe. Nós temos a facilidade da água encanada, nós temos energia elétrica, sistemas, né, de telefonia, de comunicação como um todo, televisão, internet, tudo. Olha para trás, há quantos anos existe isso? Computador, é mínimo o espaço-tempo para que tudo isso viesse. Por quê? A tecnologia está avançando a galope. E olha para os nossos ancestrais, às vezes até pelos nossos pais. Então, da sua geração para a minha, tem muita diferença. Por quê? Porque os meus filhos são mais velhos que você, por exemplo. Você pega a rabeta da minha caçulinha. Mas eu tenho filho de quase 40 anos. Então, o que acontece? Nascemos, a minha geração nasceu, que quando era para fazer uma ligação telefônica, quem tinha um aparelho na casa era rico. E a gente pedia o quê? Para telefonista fazer uma programação, marcar dia e hora para que aquela ligação fosse feita. Hoje você cata o WhatsApp, pumba, instantâneo. Então, fazer sucesso é um dever,
porque tá tudo muito fácil. E o que que a gente faz? É muito comum. A gente é criança birrenta. A gente esperneia, a gente reclama, nada tá bom. Se faz calor, a gente reclama que tá calor. Se faz frio, reclama que tá frio. Ai, se eu só tenho 2 microfones, que é uma abundância. Tenho essas camerinhas, é uma abundância, mas a gente olha muito para a falta e a gente não olha para o que já temos. E uma coisa que a mais importante, tudo começa com pai e mãe. Se eu ainda reivindico do papai e da mamãe, achando que eles não foram bons o suficiente, que faltou isso para mim, faltou aquilo, nós não estamos olhando para o essencial. O essencial, eles me deram a vida. Tudo que veio 1 segundo depois do meu nascimento com vida é bônus. Então é parar de olhar para esse pai, para essa mãe, como homem e mulher falíveis que são como nós. Porque nós olhamos para a mulher cheia de falhas, que está tentando aprender e a se desenvolver como nós. Estamos olhando para esse pai como um homem falível, que também precisa aprender, também está vivendo experiências como nós. E a gente ainda se atreve. Se fosse o meu pai, eu teria feito diferente. E nesse julgamento, quando eu olho, eu falo, tô fazendo igualzinho. Aí vai lá criticar a mãe. Ah, mas é minha mãe, nossa. Quando você olha, fala, reclamei tanto, falei tanto, tô fazendo igualzinho. Já ouvi falar, tem gente que fala que não tem sucesso na vida, ou não é rico, enfim, não tá na carreira que quer por culpa dos pais. Porque justamente não quer fazer o que tem que ser feito. É muito mais cômodo, a gente fala zona de conforto. Eu cruzo os braços, aí eu sou assim por causa do meu pai. Às vezes a pessoa está com 80 anos e vai assim, ai, a minha vida foi um desastre. Por quê? Ai, porque meu pai e minha mãe, quando aconteceu? Tinha uns 7 anos. E ele viveu mais 70 e poucos anos acusando algo ou alguém do destino dele, porque ele não arregaçou a manga e falou: peraí, e o que eu posso fazer por mim? Não fez. Então é mais fácil você não fazer nada e ficar criticando, porque aí você não vai ter que fazer esforço algum, do que você olhar para você e falar assim: peraí, a minha vida está na minha mão, eu vou pegar a rédea da minha vida e eu vou fazer dela o melhor que eu posso. Eu ganhei a vida. Aí a pessoa prefere ficar reclamando, porque me faltou isso, porque meu pai foi embora, porque minha mãe era uma megera, porque agora está na moda falar também que as pessoas são narcisistas. Gente, narcisismo é uma coisa que tem que ser diagnosticada. E não é porque uma pessoa olha para ela, ela é mais egoísta, porque ela virou narcisista. Então virou moda. Então a gente precisa tomar muito cuidado até com esse tipo de afirmação ou acusação, né? Mas aquela pessoa que acha, acredita, ainda está na infância ou na juventude falando: eu não me dei bem porque papai, mamãe, fulano, ciclano me prejudicaram. Mas é uma postura que da criança ou do jovem que, muito embora cronologicamente seja adulto, ainda não adotou a postura do adulto. Simples assim. Simples assim. Aí fica até fácil você entender por que que muitos não gostam da visão sistêmica, que é aquela que fala, mais consciência, por favor. Não, não quero olhar para isso, não gosto, não gosto. Já estudou, já foi saber. Não, não quero nem saber. Por quê? Porque aí eu vou ter que tomar uma providência. Eu vou ter que entender que a responsabilidade é minha, que eu tenho algo para fazer, mas eu quero fazer? Eu quero fazer diferente? Eu quero promover mudanças? Ou tá mais confortável aqui? Eu fico sentadinha e alguém vem e me traz o que eu quero, me alimenta, porque coitadinha, ela não deu certo. Coitadinho, coitadinha, que azarada. Não, né? Que emaranhada. E que, né, às vezes também a gente se emaranha e não percebe. Quantos anos às vezes leva para você despertar e falar: puxa vida, pode ser feito algo nessa minha questão. Porque não é dizer que a gente não sofra, que a gente não passe dificuldades.
a gente vai passar sempre. E que essas dificuldades fazem a gente sofrer, sim. Tanto é que muitos vão atrás e desbravam montanha para se liberarem daquele fardo, daquele peso. Agora, alguns ainda estão escolhendo permanecer naquele lugarzinho da acomodação, que a gente chama, né, do lugar de acomodação mesmo, né? Eu estou ali e ali eu quero ficar, zona de conforto. Eu li num. Eu li não, eu vi num vídeo de um empresário que eu gosto muito. Se eu não me engano, é o Flávio Augusto, tá? Se eu não me engano, tá, gente? Então, pode estar certo ou tá errado. Que eles estavam atrelando a prosperidade com que, assim, só a galera tem mais medo de perder do que vontade de vencer. Mais medo de perder ou de vencer? Mais medo de vencer. Mais medo de perder Ah, tá. alguma coisa Ah, do que tá. vontade de ir lá e vencer. Entendi. É isso. Ela que é a É tal da isso zona do mesmo. conforto, né? Não, tá Que ela certo. fica assim. É. Por quê? Porque é o seguinte: quando a gente, vamos dizer, prospera, seja em qual área da nossa vida for, a gente se distancia um pouquinho mais daqueles que continuam fazendo mais do mesmo, né? Por isso que ocorre aquele isolamento E social, né? exato. E aí o que acontece? Eu fico com medo de não pertencer mais a esse grupo. Lembra do pertencimento? Pertencimento da família, pertencimento do grupo de amigos, pertencimento social dos colegas ou da sociedade mesmo, pertencimento de uma classe profissional. Por quê? Porque eu fiz diferente. Eu estou prosperando, estou mudando meu mindset. Então, eu vou me distanciar. Então, às vezes a pessoa tem medo de perder, inclusive vantagens, porque se nós não estamos prosperando, é porque inconscientemente tem uma vantagem interna, ou de me manter uma coitadinha, ou de continuar sendo provida por um adulto, certo? Ou de ser reconhecida, ou de ter atenção. Eu estou doente. Então, o que, que vai acontecer? Todos vão me dar atenção. Eu sou carente, eu adoeço. Percebe? Se eu prospero na minha saúde, opa, peraí, a Luísa já está saudável, vão parar de me visitar porque não precisa mais cuidar lá das minhas feridas, que sejam emocionais, feridas físicas. Não vão precisar mais. Então, eu tenho medo de perder aquele olhar, aquele cuidado, aquelas pessoas que me provêm. Então, onde é que está a vantagem? E às vezes a pessoa olha e fala: gente, eu não sei, porque na verdade, conscientemente, eu não quero ficar nessa vida. E a gente não quer mesmo. Mas de alguma forma a gente está vivendo aquilo. A gente está vivendo aquela dificuldade. Então, olhar e falar assim: pera lá, eu estou vivendo isso. É desagradável, conscientemente falando. Inconscientemente, não. Eu estou lá, inconscientemente falando, eu estou ganhando uma vantagem. Mas eu não sei o que é. Então, eu vou lá e eu vou atrás. Ou eu vou para um psicólogo, eu vou para um terapeuta, eu abro uma constelação. Eu vou buscar o fio do novelo, o fio da meada, para eu me liberar, para eu seguir em frente. Então, o que, que significa você ter força para vencer, para prosperar? É estar nessa postura do adulto e pagar um preço caro por isso. Sofrer perdas, porque é o que vai acontecer. Pessoas que estão vendo você progredir e não querem fazer nada a respeito, elas vão ficar mais distantes porque você ganhou uma velocidade e uma altura que ela não vai alcançar se ela não fizer o mesmo. Mas você vai estar sendo o quê? Vai fazer um movimento que vai poder inspirá-la. Você vai servir de exemplo. Tá vendo? Isso é possível. Venha, se quiser. Mas muitos vão falar: não quero. Mas você vai. O que, que vai acontecer esse distanciamento? A gente chama, são perdas. Por quê? Porque aquele convívio não é mais possível. A sua roda de amigo vai mudar. Você vai passear, você está próspero. O hotel que você vai se instalar é outro. Em vez de você ir de carro, você vai poder escolher se você vai de avião. E essa pessoa não tem como. E você não é pai, não é mãe dessa pessoa. Você não vai ter que ficar pagando para ela no seu não é seu bebê.
Então você vai viver a sua vida. E aí você fala, Luísa, mas isso não dá uma certa culpa? Dá culpa. Por isso que a gente faz o movimento e volta. Faz e volta onde podem ter as perdas. Perda de cliente, perda de dinheiro, eu faço aquele movimento elástico. E aí, Luísa, o que que eu faço que eu quero sair disso? Vai com culpa mesmo. O adulto, ele vai com culpa, porque não tem como fazer um movimento muito diferente sem culpa. Às vezes, um pouquinho diferente gera culpa. Puxa vida, eu estou prosperando tanto quando eu sei que muitos da minha família passam até fome, passam dificuldade, privações. E eu tô aqui, ó, prosperando com essa minha força de vida. Vai com culpa mesmo. É nosso dever e seguir em frente e ampliar, porque todos aqueles que vierem depois de nós estarão liberados. A gente vai limpar o trilho para aqueles que vierem depois. Então, nós nos liberamos e liberamos todos que vierem depois do nosso sistema. Então, é um movimento maravilhoso. E a partir do momento que a gente toma conhecimento que isso é possível, e você começa a mapear a própria vida, você fala: puxa vida, essas questões podem mudar. Eu posso transformar a minha vida. Eu posso, inclusive, ajudar que as pessoas que estão ao meu redor também percebam a possibilidade de mudança. Então é arregaçar a manga e seguir em frente. Lua, você falou muito a gente falou aqui, o tempo todo a gente falou só do pertencimento Isso. da tríade que você falou. E a gente falou muito da família. Como é que funciona essa parte do pertencimento para a parte empresarial? Ótimo. É um pouquinho diferente. Então, dentro da questão empresarial, o pertencimento, essa primeira lei, pertence à empresa desde sempre o fundador, muitas vezes um idealizador, que às vezes é diferente do fundador, que pode também coincidir de ser a mesma pessoa. E, eventualmente, um colaborador que tenha dado uma grande ideia, tenha contribuído de uma maneira decisiva para que essa empresa prosperasse. Esses vão pertencer sempre, desde a fundação da empresa, enquanto ela sobreviver enquanto empresa, né? Aquela CNPJ que foi criada. Agora, todos os demais que chegarem para a empresa, que são os colaboradores, eles vão pertencer enquanto eles servirem a empresa na colaboração a que eles se propuseram. Uma vez desligados da empresa, eles deixam de pertencer. Então, essa é a diferença. Então, pensando dessa forma, o tio Zuki vai ficar eternamente no Meta barra Instagram barra Facebook. Ele é pertencente a isso daí, porque ele é o criador de tudo. Desde sempre, e ele vai sempre pertencer. Show. Tá? Isso é uma coisa até importante, pelo seguinte, Matheus, se uma empresa ela passa de uma geração para outra, ou ela é vendida a uma sucessão de uma outra empresa, aquela cultura e o propósito pela qual ela foi criada, ela tem que ser respeitada para que ela não tenha dificuldades e chegue a falir. Então, por isso, eles pertencem sempre, ainda que saia das mãos do fundador, ele venda a empresa para um outro grupo, para uma outra pessoa, ele ainda assim, ele pertence. Onde que agora existe as outras duas partes da tríade, que é a hierarquia e o equilíbrio? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a hierarquia, que também é conhecido como ordem, né? É quem chegou antes no sistema, chegou antes. Quem chegou depois, chegou depois. E aqui também vai ter uma diferenciação entre a familiar e a empresarial. E a gente vai chegar lá. Dentro da família, então, quem veio antes, você ou seu pai e sua mãe? Seu pai e sua mãe. Então, eles vieram antes. Esses que vieram antes de você, que veio depois, eles são grandes e você, perante os seus pais, é pequeno. Se você formar a sua própria família e tiver filhos, diante dos seus filhos, você é o grande e eles são os pequenos. E eles vão olhar para você como pai e com a sua esposa
como mãe. Então, vocês serão os grandes. Essa é a escadinha da hierarquia. Então, quanto mais para trás na linhagem da ancestralidade, aquele é o grande, é o maior, e do maior para o menor. E quando a gente fala de emaranhamento, ou seja, eu estou olhando para trás, eu estou querendo resolver um passado que é uma ilusão, né? Que está dentro daquele programa MEI. Por quê? Porque eu estou com uma expectativa ainda infantil de que eu posso salvar, mudar o passado, compensar o passado. Por quê? Porque eu estou olhando lá para uma pessoa que é o grande e eu sou o pequenininho. E estou olhando lá para aquele tataravô, né? Tetravô lá que a gente chama, o trisavô. Falo, nossa, olha, coitadinho. Ou nossa, que horror que ele era. Jamais vou fazer isso. Ótimo, puxo aqui e vivo essa lealdade. E vivo esse julgamento. E vivo essa compensação. E começo a manifestar aqui. Por quê? Porque eu não estou no meu lugar, nem do meu tamanho. Então, eu sou pequenininho, eu deixo com eles o que é deles. Eles dão conta, foi a vida deles, escolha de destino, e tem que estar tudo bem para mim, tá? Então, essa hierarquia, ela é muito importante ser respeitada, porque é o seguinte, se eu troco de lugar com alguém, ou eu tô ou ficando grandona, ou ficando pequenininha onde eu sou grande, eu vou viver muita confusão na minha vida. Então, tem muito pai, muita mãe, que, muito embora a genética já tenha proporcionado um corpo pronto para ser pai e mãe, eles ainda não adotaram aquela postura adulta. Eles estão cronologicamente adultos, com um corpo de adultos, mas eles estão na postura do jovem ou da criança. Então, eles vão ter uma tendência, se eles estão lá na postura de uma criança ou de um jovem, de que quando o filho assumir uma determinada idade, eles vão querer que o filho tome conta deles. Eles vão tentar trocar de lugar com os filhos. Filho, agora você vai me sustentar na velhice. Ai, filho, agora que você está ganhando dinheiro, ai, você vai sustentar o papai e a mamãe. Você vai ter que me ajudar. Então, quer dizer, tenta. Então, qual é a nossa postura? É a gente não sair do nosso lugar. E quando o filho consegue, principalmente hoje que a gente vê muito jovem enriquecendo na internet, Uhum. quando acontece? Quando o filho arruma um jeito de ficar rico, consegue, e os pais, tipo, vivem relativamente bem, mas aí o filho, só porque ganha mais, ele começa a querer entrar no lugar do pai. Como é que Exato. funciona É isso? um emaranhamento só, porque você pode observar que são pessoas que perdem dinheiro. Sim. Muito provavelmente são pessoas que perdem muito dinheiro. Porque não dá para trocar de papel. Com pai e com mãe, você pode colaborar se eles te pedirem, se eles estiverem precisando. Porque não é o que a gente faz, mas é o como a gente faz. Boa. E isso é uma postura da arrogância. Então, eu ajudar meu pai e minha mãe, colaborar. Pai, mãe, ó, tô ganhando legal. Quero dar, assim, um conforto para vocês, bacana. Mas não aquela, hoje quem manda sou eu. Olha a arrogância. Quem determina as regras sou eu. Eu estou pagando. Um filho falar isso para um pai, para uma mãe, é uma postura de emaranhamento grande, porque ele está trocando de papel. Ele está se arrogando maior do que o pai e a mãe, quando na verdade ele é o pequeno. E agora me ocorreu de falar uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado também. Quando a gente se torna adulto, está na postura adulta, fazendo o que precisa ser feito, às vezes até já alcançou um certo sucesso, nós precisamos tomar cuidado para não nos esquecermos que nós continuamos sendo filhos de um pai e de uma mãe. Ainda que eles já não estejam vivos mais na vida, podem estar vivos na morte, mas não na vida, nós somos sempre filhos. E isso nos remete ao quê? Humildade. Quantos filhos que alçam voo para a vida, porque essa é a meta, sucesso, vai para a vida, meu filho, vai cuidar da tua vida. E essas pessoas se arrogam de uma grandeza, se achando
todo-poderoso e acabam desonrando, ou seja, esquecendo que eles são filhos de um pai e de uma mãe. Aí, se alguém fala assim, não, mas isso aconteceu, Luísa, você não sabe. É porque meu pai e minha mãe, eles eram narcisistas, eles foram um horror. Eu não sei quem é meu pai e minha mãe, eu fui adotado e pipipi. Então, calma, calma. Porque ser filho não é obedecer, ser filho não é ter que conviver, porque às vezes, até por uma questão de saúde mental ou até de saúde física, cuidado para não sofrer risco de pessoas agressivas, que você pode ter se segregado do pai e da mãe para não sofrer uma agressão, uma lesão corporal, ou até um risco de morte, então é separado. A questão é, trago no meu coração esse homem, essa mulher, que um dia se uniram para se transformarem no meu pai e na minha mãe e me darem a vida para que eu estivesse aqui hoje? É nesta questão que nós temos que tomar cuidado. Eu li uma vez, acho que foi num post no Instagram, falando assim, pra gente nunca esquecer que os nossos pais estão sendo pai e mãe pela primeira vez também. Mesmo que tenha 50 filhos, eles estão sendo o Isso, seu pai e a sua mãe pela primeira vez. é isso, Isso ficou muito na minha é cabeça. isso. E cada época que eles estão vivendo, há uma novidade, que para eles também é novidade, também é mudança, também é difícil. E a gente vem aqui, às vezes nem filho não teve ainda, e quer cantar de galo. Exato. Ai, que horror! Meu pai fez isso com aquele meu irmão. Eu teria feito diferente. Sabe-se lá se você não teria feito pior. Se você nem força para fazer alguma coisa teria. E a gente se arroga grandão, grandona. Então, essa lei da hierarquia, ou também chamado lei da ordem, ela vai inclusive mostrar que amor é algo que nos move, mas amor só não basta. Tem que haver ordem, porque tem que haver respeito. Até para amar tem que haver ordem. Ai, Luísa, mas que horror que você está falando. Por quê? Porque nós falamos, tem o amor cego e o amor que vê. O amor cego é aquele que eu amo a qualquer custo, a qualquer preço. Eu, inclusive, dou a minha vida inconscientemente. Mamãe, você está doente? Eu sou criança. E aí eu falo, mamãe, eu morro por você. E a criança adoece porque ela está vendo que a mãe está com conflito. E é uma dinâmica oculta. E a criança doente, doente, doente. Meu Deus, vamos correr com a criança. Se o pai e a mãe olham para o que realmente está acontecendo, às vezes é um conflito ali do casal. Às vezes é um conflito daquela mãe ou daquele pai que não está sabendo lidar com aquilo, são humanos como nós. E a criança está manifestando, porque a criança ela se coloca a serviço do pai e da mãe. No problema não está na criança, está aqui, ó, nos adultos. Isso a gente pode fazer uma correlação com relacionamentos de pessoas também, tipo, Com com certeza. cônjuges, vamos falar assim. Hã? A gente pode colocar uma relação como se fosse cônjuges também, por causa disso, que é que Claro. você falou do amor, né? Que Sim, eu sim. acho que no o que é paixão e o que é amor mesmo. Exato, porque olha, no casamento, duas pessoas chegam para se unir. Então elas vão se casar, né? Então o que acontece? Tem o amor cego e o amor que vê. O que é esse amor cego? Primeiramente, o amor cego é aquele que é via de mão única. Então, quando eu estou emaranhado, tá? Eu vejo o meu amor, porque tudo é por amor. Tudo é por amor. Ainda que seja, eu quero justiça. Eu estou julgando, eu estou querendo compensar. É amor, só que é um amor cego. Eu olho para o que aconteceu no passado, mas eu olho o quê? Cobrando, reivindicando, julgando, sentindo pena, fazendo tudo o que eu faço para me emaranhar. O que é o amor que vê? É a via de mão dupla. Quando eu reconheço que eu estou emaranhada numa dificuldade, porque eu me vinculei a uma história de um antepassado que viveu algo e que eu fui lá e peguei com as mãos, espera aí que eu vou compensar você, vou viver também para ver se alguém olha para isso. Quando eu consigo a liberação, é porque eu olhei e vi o amor dele por mim também. Então é o amor de via de mão dupla.
querido vovô, eu te amo, mas eu vejo que você também me ama. E nesse amor, vovô, você transborda a vida em mim. Você prefere que eu faça diferente, porque você quer ficar em paz com a sua história, com o seu destino, para que eu possa fazer diferente. Então, a hora que a gente se libera, a gente sai, sabe, desse amor cego. E quando duas pessoas vêm para o casamento, que duas vidas se unem para viver uma vida afetiva juntos, de parceria, essas pessoas muitas vezes vêm de um sistema e esse vem de outro sistema. Sistema A, receita de um bolo. Sistema B, outro sistema. Outro bolo, receitinha do bolo. Então, essas pessoas, elas vão se casar, elas vão sair da família de origem. Agora eu estou formando a minha nova família. Com que postura essas pessoas vieram para o casamento? Às vezes a gente atende um casal, às vezes vem um só, ou o marido, ou a mulher. Estou com muita dificuldade no meu casamento. Quando você abre uma constelação, que é olhar no campo sistêmico daquela família que se formou, ele não está olhando para o casamento. O homem não está, o marido, ou a mulher não está. Ainda olha para a família de origem. Por quê? Porque ainda não fez esse movimento de vir para a fase adulta. E realmente. Então a gente fala, só as alianças não bastam. A gente precisa vir de corpo e alma para o casamento na postura do adulto. E ali, durante a constelação, a gente consegue fazer esse movimento. É por isso que tem gente que, tipo assim, o homem, o filho, ele enxerga na mulher, namorada dele, a mãe, e também inverte a filha, Por também quê? olha no marido, o Exato. esposo, o Porque pai. um chega no casamento grandão, sou pai da relação, o outro chega pequenininho, sou a filha da relação. Ou então a mulher chega, eu sou a grandona, eu sou uma mãe, eu estou procurando uma criança para eu cuidar. Então ela vai procurar quem? Um homem que represente a criança, que a gente chama filhinho da mamãe e a filhinha do papai. São pessoas que não estão disponíveis para estarem no lei do equilíbrio, próxima lei. Como que eu consigo esse Entre equilíbrio? iguais. É estar na postura adequada, certa, no lugar certo. Onde você é grande, você fica grande. Onde você é pequeno, você fica pequeno. E onde você é igual, você fica igual. Só um adulto consegue entrar nessa lei do equilíbrio, que é a troca de relacionamento afetivo, a troca em relação de trabalho, cliente, profissional, que também um chefe e um subordinado, vida social entre colegas e amigos, tudo relação entre iguais. Quem é que consegue ficar em relação entre iguais? Alguém que esteja na postura do adulto. Porque a gente traz para a nossa vida do trabalho e traz para os relacionamentos o quê? Aquilo que nós não resolvemos. Então, se eu ainda estou presa na família de origem, que essa esfera é doméstica, eu estou lá como filhinha do papai, o que acontece? Eu estou indisponível para o casamento porque eu estou como criança. Aí que eu vou procurar um marido, meu radar vai falar: esse é pai, ele é protetor, ele casa. Olha a energia dele, adorei. E é inconsciente, cara, inconsciente. Aí você casa, o negócio degringola, você vai, gente, o que aconteceu? Ele era maravilhoso, virou um sapo. O príncipe virou um sapo. Aí você, gente, o que aconteceu? A minha princesinha, uma bruaca, coisa horrorosa, né? Por quê? Porque de alguma forma esse casal, ele se encontrou porque foi tampa e panela. Ninguém caiu ali de vítima. Pessoas indisponíveis encontram com pessoas indisponíveis. Então, se alguém veio como filhinha de papai ou filhinho da mamãe, é porque o outro estava grandão ali. É aquele do tamanho grandão. Eu cuido de tudo, de todos. Ou a mulher, cuido de tudo, de todos. Eu sou a boa zona. Ele não serve para nada. Fez o filho, tem filho aquele casal. Aí aquela mãe que é grandona, gigantesca, né? Aquela mulherona, mulher, né? O marido fica aqui, ela é invalidadora. Então, ela é invalidadora o quê? De homens, do marido. Ela quer o filho só dela, porque o homem não sabe cuidar. Uma criança cuidando de outra criança,
Percebe? E ela não entende que ela está achando que ele não dá conta, porque ela está vendo ele como criança, porque ela está ali com uma mãezona. A mesma coisa o marido, não confia naquela mulher. Dá mesadinha para ela. Eu sustento você. Porque está vendo ela como criança, porque ele está gigantão. Ele é o pai da relação. E ela é mais uma das filhas. Não é esposa. O que acontece com esse casamento? Oh, gente, quem é que vai ter relação, né, física, sexual, com o marido? Vai com a mulher, se ele é casado com o pai e com a mãe? Tem graça isso? Não. Perde interesse sexual. Perdeu a admiração, perdeu tudo. Porque a coisa vai sendo minada ao longo do tempo. Porque quando a gente se apaixona, a gente se ilude. A hora que entra naquela esfera, vamos acalmar a coisa da juventude, que é a paixão. Paixão, ai, coisa linda. Se alguém te tropeçar, pisar no seu pé, rebentar teu óculos, você vai desculpar. Ai, tem problema, tem problema. Nem vai ligar que se te machucar. Porque você está na paixão. É a fase da ilusão. O jovem se apaixona. E aí tem muito marmanjo e marmanja aí, querendo ainda aquela paixão. Esqueceu que se tornou adulto, que tem que estar na postura adulta. E chegar o quê? Vai se apaixonar? Vai ter que passar logo. Isso é fogo que queima, acaba. E aí vai chegar naquele momento da troca. Ou seja, o marido e a mulher, um dá um pouquinho, o outro recebe, dá um tempinho pro outro. Fazer alguma coisa. Aí o outro vai lá, agrada um pouquinho, faz alguma coisa, dá mais um pouquinho. Esse aqui agora. Ai, que delícia, agora eu vou fazer isso aqui, vai um pouquinho. Porque se um ficar assim, né? Vamos pegar as mulheres, já que sou mulher, porque assim vocês não ficam chateados comigo. Então a mulher, ela chega lá, ela viu aquele moço lindo, maravilhoso. Fala, "Ah, quero pra mim!" E aí o que acontece? Aí ela vê lá o lindão. Aí ela vem e fala assim: ai, querido, vai lá e faz alguma coisa bacana pra ele. Aí ele tá feliz, fez uma coisa bacana. No dia seguinte já, "Ah, vou fazer mais." Ele, nossa, ela é bacana. Aí ela vai fazer mais. Ele vai começar o quê? A assustar. Gente, eu nunca vou conseguir retribuir o que essa mulher está fazendo para mim. Só que inconscientemente, ele nem percebe, isso começa a ficar um fardo. Eu nunca vou poder devolver, porque ela não deu nem tempo de eu fazer uma coisinha para ela. Então ela me deu um carro, depois ela quer me dar uma casa, aí ela quer me dar uma viagem, aí ela quer me dar. Eu estou exagerando para mostrar. E aí a mulher fica desse tamanho, dando. Ele só recebendo, cai fora. Aí o que essa pessoa vai falar? Fiz tudo por ele. Me abandonou. Foi, querida, você sufocou. E ele teve que cair fora. A dívida ficou grande demais. E a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso no relacionamento afetivo. A gente vai. E sabe aquele doador universal? Uhum. Eu dou. Cadê o meu receber? Eu nem espero. E quem não está pronto para receber, não prospera. Porque a prosperidade é troca. É tudo. O dinheiro é troca, o trabalho é troca, relacionamento afetivo é troca, na lei do equilíbrio. E essa lei do equilíbrio, ela tem que ser gradativa e paulatinamente. Isso é o que alimenta um casal para que eles permaneçam e cresçam juntos. Você falando uma coisa, eu quero pegar um ponto nesse assunto que é ligeiramente polêmico. Você falou de um ficar dando e o outro só recebendo. Você deu o caso da mulher. E quando a gente fala em questão de. Eu vou ter que trazer esse ponto aqui. Da pessoa pagar a conta, por exemplo, no restaurante. É sempre o homem que paga a conta, um exemplo. A sociedade hoje está mudando, a gente sabe, Sim, mas sim. ficou desde as antigas que o homem sempre paga a conta. É um exemplo considerado do cara só dar também. E o que a mulher pode fazer? Ou paga Olha, a também? O que troca nem. acontece? Olha, foi legal. Nossa, top a sua pergunta. Porque a troca não, nem sempre é em dinheiro. Tudo depende de um acordo entre ambos. Porque senão aquele casal que a mulher fica em casa trabalhando em prol do lar, dos filhos, para que os filhos sejam educados mais de perto com a mãe, ela não teria valor nenhum se tudo fosse em moeda financeira.
Então, essa troca, ela é uma troca também. Eu te dou um pouquinho disso e você me dá um pouquinho daquilo. Ou seja, de carinho, de respeito. Eu só saio para trabalhar, minha mulher, minha esposa, porque você está fazendo brilhantemente tudo aquilo que você pode fazer para cuidar da nossa família. Matou minha pergunta. Que isso? Entendeu? Então, mas só que dois adultos conversam sobre isso antes do casamento. Porque se tem uma expectativa desse marido que essa mulher trabalhe e colabore com a renda financeira familiar, e casou e ela vai fazer igual as ancestrais dela, ela não vai querer sair de casa. E a renda dele não é suficiente, vai ter problema. Então isso é relativo, nada é absoluto. E cada caso é um caso. E às vezes a gente pode olhar até na questão sistêmica. Por que que esse casal está vivendo essa relação neste formato? É por liberdade e livre escolha ou porque os dois estão presos a emaranhados do sistema familiar? Lu, você falou muita coisa aqui. Você falou dessa tríade, pirâmide, três pilares. O que a gente falar aqui do jeito que for, eu acho que eu comecei errado, né? Produção, eu tinha que ter falado o que é constelação no começo. Tô ficando ruim nisso. Tô brincando, gente. Vamos lá. Você falou de tudo isso daqui que... Tudo. Tua história, como que você chegou na constelação. Deu umas palhinhas do que é uma constelação, mas eu... Pra galera que não entende nada, tô caí de paraquedas nesse episódio aqui. O que é uma constelação e como que é uma constelação com a Luísa? Então vamos lá. A constelação é uma sessão pontual onde o cliente vai chegar e vai trazer um tema como dificuldade para o que ele quer olhar. Então, é aberto o que nós chamamos de campo sistêmico, que já teve outras nomenclaturas, mas por uma questão para não ter uma conotação espiritual, porque não tem cunho religioso algum, antigamente foi pretenderam colocar o nome de alma, né? Que é a alma o quê? É o movimento que o grupo da consciência faz. Acabou se adotando aqui no Brasil chama constelação familiar ou constelação empresarial, constelação profissional ou de imóveis e assim vai. Então o que acontece? A gente abre o que a gente chama de campo. Esse campo é um acesso à informação. Quando a gente inicia, nós vamos acessar informações. Então, vão existir representantes, que pode ser pessoas que entram. Então, você, vamos supor que é o meu cliente, né? É a pessoa que está me consultando. Eu sou a facilitadora em constelação e outras pessoas estão nos assistindo. E aí você vem e traz uma dificuldade qualquer. Luiz, eu gostaria de olhar, por exemplo, a questão de um relacionamento afetivo meu e estou com dificuldade, não sei o que acontece. Aí o que acontece? Falei, então, ó, eu pego, eu, Luísa, veja bem, gosto de fazer constelações no oculto. Então, quem vai representar não sabe o que está representando, ninguém vai saber qual é o tema, a privacidade é sua, só eu sei que é relacionamento afetivo, mas isso é regra? Não é regra. Pode abrir, falar, hoje nós vamos constelar, a pessoa veio buscar porque ela quer ver o relacionamento dela afetivo, ela está com dificuldade em tal área, nós vamos olhar para isso. Eu faço no oculto, tá? Por quê? Porque eu acredito que ajuda, inclusive, quem vai representar. Então, vamos lá, eu vou falar, você vai escolher uma pessoa para te representar. Você vai lá, pergunta, você pode me representar? A pessoa vai falar se sim ou não, se ela não quer. Se ela quiser, você traz ela para aquele círculo hipotético que a gente criou. A pessoa vai lá e ela vai entrar no seu lugar. Está te representando. Aí traz lá a pessoa com quem ele está se relacionando. Aí traz, coloca no campo também uma outra pessoa. E aí a gente aguarda e começa a ver os movimentos. Às vezes já espera e já olha qual o movimento que o seu representante está fazendo. Então, na verdade, é um movimento onde a dinâmica que está oculta, você querendo, não querendo, eu querendo, não querendo, ela vai ser mostrada. Então, não dá para camuflar
aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, você vem reclamar de uma dificuldade. Ah, minha namorada, ou a minha esposa, minha companheira, minha mulher, ela não está muito aí com o casamento. Quando põe no campo, quem não está olhando para o casamento é você. Você entendeu? Então, na verdade, por quê? Porque você está olhando para outras questões. Uma dor do passado, de um ancestral que foi abandonado com crianças pequenas, e você traz aquele emaranhamento do medo. Se eu tiver filhos, ela vai me abandonar e eu vou sofrer, porque eu também não vou saber cuidar dessas crianças. Mas você não sabe que isso está rolando aqui dentro do seu ser, né? Da sua pessoa, dentro dessa questão do emaranhamento de sua família que você trouxe para dentro do seu casamento. E numa constelação, quando a gente olha, sabe a imagem, acessar aquela informação é algo indescritível porque gera transformação, acesso profundo. Então, obter aquela imagem da fotografia, o que é que realmente está acontecendo, é a oportunidade de mudança. E é onde você consegue redefinir a rota. Então, numa constelação, a gente faz frases de cura, frases sistêmicas. E você olha, eu vou dar um exemplo aqui hipotético, porque cada caso é um caso. Aí a gente pede, você consegue olhar para o representante, naturalmente? Você consegue olhar para a sua esposa? Ele, ai, não é muito bom, mas eu consigo. Ele, então se vire de frente para ela e diga, querida mulher, eu sinto muito, mas eu até agora estava ocupado com outras questões do meu sistema familiar. Mas agora eu vejo você e eu escolho caminhar junto com você, como marido e mulher. E você pega e fala para o ancestral lá, querido ancestral, eu sinto muito pelo seu destino, mas você é grande, eu sou apenas o pequenininho. Você dá e eu recebo. Carregar o seu destino nas próprias mãos, você dá conta. Está muito pesado para mim. É muito grande, eu sou muito pequenininho. Então, por favor, eu deixo com você o que é seu. Eu fico apenas com o que é meu. O que é meu eu posso carregar. Para mim é leve. Por favor, me libere e me abençoe, para que eu possa viver uma vida diferente com a minha mulher. Então, são coisas que vão tocando e vão movimentando aquela alma. E todos que participam ali, como representante, ou só está assistindo, também, de alguma forma, vão se liberando daquele emaranhado. Aí você fala, mas Luísa, aí se eu não quiser fazer com um bando de gente, pode ser feito de outra maneira? Pode. Pode ser feito individualmente, sem outras pessoas em grupo. E é feito ou com bonequinho, num campo que a gente chama do campo fixo, ou até no campo fluvial, ou então subindo em cima de âncoras, que podem ser papéis, pode ser o que for, para você perceber o que acontece, qual informação que chega subindo na âncora, que a âncora pode estar escrito ancestral, né? Aí eu mesma sentindo como é que eu estou, para onde que eu olho, para onde que eu não olho, a esposa, para onde que ela olha, para onde que eu não olho. Então eu tenho um panorama, porque tudo é senso-percepção. Como eu percebo e consigo acessar o que verdadeiramente está acontecendo e redirecionar. Então a gente ressignifica aquilo que a minha alma, ou seja, o meu ser, não é o espírito, não é nada religioso, espiritual. Como que eu faço um movimento diferente a partir de então, para que eu me libere dessa dinâmica oculta que estava me emaranhando com o meu ancestral. Senhoras e senhores, Luísa Lia Helena Neiva. Falei certo? É isso aí. Não sei o nome da convidada, gente. Brincadeira. É isso aí. Luí, obrigado. Infelizmente a gente está caminhando para o final deste podcast. Te agradeço muito por você ter vindo, trazer essa pancada de conhecimento. Tenho certeza que você trouxe muito insight para uma galera aí que não tinha noção de nada do que é uma constelação.
Às vezes a gente acha que a gente sabe algumas coisas, mas realmente a gente não sabe. É bom que a gente traz para aprender. Quero que você volte mais vezes, porque deu para falar quase, falou muita coisa, mas nada ao mesmo tempo. Eu quero que você volte pra gente falar muito mais, fazer programas dedicados a cada um dessa Será um tríade, pra você prazer. explicar cada um. Obrigado mesmo, de verdade. Você falou duas frases aqui que pra mim foi, acho que os momentos mais chaves, que foi que o sucesso só vem depois do que você faz o que precisa ser feito. Isso pegou. E essa aqui na jugular foi muito foda. O adulto precisa assumir a autorresponsabilidade. Exato. Essa pegou. Lu, como que a gente consegue se aproximar de você, saber mais do teu trabalho, ter uma constelação contigo, nas redes sociais? Como que a gente chega de E contato contigo? pode entrar em contato comigo através do meu perfil do Instagram, @luisalianeiva_terapeuta. Pode conversar comigo pelo direct. Pode também através dos comentários no meu canal do YouTube, de algum vídeo meu. Ou então entrar diretamente em contato comigo pelo meu WhatsApp, que tem no meu Linktree, que fica na bio do meu Instagram. Então lá eu tenho os meus canais de redes sociais, meus streams, tenho meu WhatsApp, então a pessoa pode ter acesso dessa maneira. Gente, tranquilinho de achar. Entra no Instagram, tem o Linktree, tem tudo lá, tranquilo. Tudo lá. Entra no nosso Linktree também para achar todos os nossos parceiros também e nossas redes sociais do Life Club Podcast também. Lu, eu queria para encerrar que você deixasse uma mensagem. Se hoje todas as pessoas do mundo fossem receber uma mensagem da Luísa, o que que você falaria para essas pessoas? Se quiser, pode falar na sua câmera. Eu diria, conheçam a filosofia sistêmica, ela é libertadora, grandiosa e nos leva ao movimento para o mais. Curtíssima, mas pontual, Luísa Lia Helena Neiva. Obrigado, Luísa, de novo, por ter participado desse podcast. Uma honra ter recebido você aqui e uma honra também ter você como nossa audiência. Eu quero dar um último recado dos nossos patrocinadores. A Gaspar Barbearia, ela é uma barbearia que tem um intuito de ser exclusivamente premium. Eles têm um clube de assinatura para você ter corte de cabelo, corte de barba ilimitado, dentre outros vários serviços, além de oferecer um ambiente conchegante e um atendimento de extrema qualidade. Vale a pena vocês conferirem as redes sociais. E também o nosso outro patrocinador, o Instituto Harmony. O Instituto Harmony conta com dois serviços específicos de estética com a doutora Thais Pazeto, estética corporal e facial com a Thais Pazeto, e o serviço nutricional e de treinos com o Neto Mosca. Na nossa audiência, vocês têm descontos específicos que eu não vou falar aqui, porque você vai conferir a rede social de ambos para a gente ver qual que vai ser o desconto de vocês, o que vocês vão ter de benefício. Só que tem que ser nossa audiência do Life Club Podcast. Confere o nosso Linktree também, que lá você vai entender como que vai funcionar a dinâmica daqui para frente. E quero deixar um último recado para você compartilhar esse episódio, de trazer todos os insights que a Luísa trouxe aqui pra gente, todos os outros convidados que passaram nesse podcast. Tem muitos programas pra vocês assistirem. Esse programa, se eu não me engano, é o 22 ou 23. Eu tô meio confuso que é muito programa, mas se eu não me engano é o 23. Todos os convidados trouxeram muitas mensagens. A gente está trazendo assuntos variados para vocês entenderem tudo que a gente tem de assunto do momento. Queremos que vocês se desenvolvam como pessoa, como profissional, aprendendo cada vez mais, buscando conhecimento. Peço que vocês compartilhem esse episódio, grupo de WhatsApp, grupo de trabalho, LinkedIn, tudo que vocês puderem, para estar fortalecendo a gente também. E se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente. Espero que você deixe o seu comentário aqui e nos vemos no próximo vídeo.